Boa tarde a todos, o meu nome é Charles Quevedo Carpes, eu sou o atual pró-reitor de gestão de pessoas da Unipampa. Nós contamos nesse momento na sala com a presença do nosso reitor, né, professora Roberlane Ribeiro Jorge, e também da Tainá Ramussi, né, que é representante FUNPRESP do Rio Grande do Sul. E eu quero então dar início a essa palestra, né, com uma fala do nosso reitor. Se o senhor puder iniciar a sua intervenção, professor, nós já estamos sendo gravados. Boa tarde, todos me ouvem? Sim. Charles, Tainá? Sim. Ok. Bom, boa Eu tarde também. a todos. Ok, Tainá, seja bem-vinda. Obrigada. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todos os presentes. Cumprimentar a Progep, cumprimentar o Charles pela iniciativa propondo esse tema. Cumprimentar também a Tainá pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Esse é um assunto atemporal, quer dizer, não é por causa da Covid, por causa da pandemia. Esse é um assunto que perpassa o nosso dia a dia, a preocupação com o futuro, e ter essa oportunidade. Todos me enxergam, me ouvem bem? Termos essa oportunidade. Ok, Charles? Ok, Adriana. Obrigado, Adriana, pela dica aí. Nós temos essa oportunidade de discutir o nosso futuro, a nossa previdência, como vai ficar, isso é um tema recorrente. Então, as dúvidas com certeza são muitas que a gente tem, então ter uma oportunidade, um momento para a gente poder discutir, buscar essas orientações é fundamental. Então, principalmente colocando através dessa plataforma, disponibilizando, então com certeza vai ter uma utilidade muito grande para nós servidores. Então, saúdo mais uma vez a todos os presentes, desejo um ótimo evento, uma ótima palestra, e no momento eu tenho uma outra webconf, mas com certeza depois eu vou assistir o material, porque ele me interessa, com certeza interessa a todos, e mais uma vez agradecer e cumprimentar pela iniciativa o professor Charles, a Tainá, e que tenhamos um bom evento aí, e com certeza vão surgir muitas perguntas, vai ser muito elucidativo, com toda certeza. Obrigado. Obrigada. Posso, Charles? Claro que sim, eu agradeço então a fala do nosso reitor, professor Roberlane, e de imediato eu já passo então a palavra para a Tainá, que é representante da FUNPRESP, tá? Só antes dela iniciar, eu queria só contextualizar o pessoal, né? Essa palestra, ela foi organizada em função da demanda de alguns colegas, né, que tinham interesse sobre o fundo especificamente, né, o FUNPRESP. Então, nossa ideia é que o pessoal comente um pouco sobre o FUNPRESP, eventualmente depois ao final da palestra a gente pode ter algumas perguntas, tá? Infelizmente a gente não conseguiu contar com a presença dos intérpretes de Libras nesse momento, tá? Mas aquelas pessoas que têm a necessidade da interpretação, eu informo que essa palestra está sendo gravada e assim que ela for disponibilizada na página do YouTube da Unipampa, isso vai ser feito ou com o intérprete ou com a legenda, tá? Então, eu peço àqueles colegas que não têm condição de acompanhar nossas falas agora, né, que anotem para que nós vamos fazer essa divulgação a posteriori, tá? Então eu vou encerrar minha transmissão da tela aqui, Tainá, e vou passar para ti, certo? Certo. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui alcançando essa quantidade, né, de servidores. Aqui no Rio Grande do Sul somos duas representantes, então quanto mais a gente conseguir chegar assim, ao maior número, né, por meio dessas plataformas, melhor é, porque a informação vai se disseminar muito mais fácil, né. Meu nome é Tainá, como o próprio Charles já me apresentou. Sou representante aqui no Rio Grande do Sul junto com a Eliane. E eu preparei, na verdade, um resumo para que a gente entenda um pouco a FUNPRESP, né? Muita gente nunca teve o contato, sabe muitas das vezes que existe, mas não sabe do que se trata exatamente. Então, eu estou aqui para tentar esclarecer o máximo possível.
Para me auxiliar também, nós temos conosco o Gabriel, que ele é o responsável pela FUNPRESP, mas já em todo o Brasil, e eu vou pedir para que ele se apresente. Boa tarde, pessoal. Será que estão me escutando? Acho que sim, né? Eu sim. Ok, bom, como a Tainá me apresentou aí, eu sou Gabriel Peixoto, eu sou superintendente comercial aí do projeto FUNPRESP no Brasil inteiro. Hoje nós temos em torno de 70 consultores, né? E a Tainá é uma dessas consultoras aí, e fazendo um trabalho muito bacana em levar a informação para o servidor. Nosso objetivo é prestar uma consultoria financeira para o setor público, mostrando para ele a perda salarial que ele vai ter, né, no momento da aposentadoria, e o que ele pode fazer, agregar, né, para suprir essa perda que ele vai ter. Ela vai falar para vocês de algumas proteções que nós temos, além de falar de aposentadoria, a gente fala no caso de pensão de morte também, aposentadoria por invalidez, enfim, é uma consultoria. Aí eu estou aqui só para ajudar um pouquinho, caso, né, precise de entrar alguma coisa, alguma pergunta específica, eu estou aqui à disposição, tá bom? Tainá, pode tocar aí. Ótimo, obrigada. De nada, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá? Muito. Tá com o PowerPoint aberto para vocês ou não? Tá sim, já abriu aqui. Já abriu? Ótimo. Pode colocar em modo apresentação, que acho que vai ficar aí, isso. Pronto. Bom, Previdência Complementar do Servidor Público, né? É a FUNPRESP. Então, desde 4 de fevereiro de 2013, todos os servidores que ingressaram no Serviço Público Federal já estão no regime de Previdência Complementar. Ele veio complementar, na verdade, para complementar realmente a renda. Então, a gente sabe que a gente está regido ao teto, tudo que precise a mais, a FUNPRESP está ali para fazer essa complementação e manter o padrão de vida no futuro, né? Então, previdência no sentido de prever realmente, de já se precaver do que a gente precisa fazer hoje para manter um futuro tranquilo, né? Tanto para a gente como para a nossa família. Bom, aqui os números da FUNPRESP, tá? A FUNPRESP, então, existe há 7 anos, né? Desde 2013. 94.744 adesões. Então, é um número expressivo de participantes para uma fundação que é relativamente nova, quando a gente compara com outras fundações que têm 20, 30, 40 anos. Então, a gente tem 7 anos e tem essa quantidade expressiva de participantes. Temos um patrimônio financeiro de 2,5 bilhões. Então, isso é o que a gente consegue, por exemplo, um poder de barganha melhor com bancos, uma rentabilidade melhor, porque quanto maior o patrimônio, né, como é um fundo de pensão, melhor são as coisas que a gente vai conseguir. É diferente de eu pegar, por exemplo, o meu investimento, um PGBL, por exemplo, e investir no banco. É só o meu valor que está ali. E aqui não, é um patrimônio muito maior. Taxa de carregamento foi alterada agora há pouco tempo, tá? Mas ela já foi alterada algumas vezes desde que foi criada, né, a FUNPRESP, e sempre diminuindo. Então, essa taxa de carregamento hoje chega até um mínimo de 2,5%, tá? Isso com 7 anos de plano. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente. Aqui na lateral, 76% taxa de adesão geral, Execprev e Legisprev. E 97% a adesão em 2020. E conforme os anos vão passando, só cresce essa taxa de adesão. Porque, claro, as pessoas ficam um pouco mais seguras também, né? Então, é uma coisa que só melhora e quanto mais participantes, melhor para todos. Aqui o nosso histórico de rentabilidade, tá? Rentabilidade nos últimos 7 anos, 116,29%.
Então, se a gente pegar aqui a do ano passado, por exemplo, 11,15, a gente sempre tem que considerar a inflação, né, para ver essa rentabilidade real, a rentabilidade líquida, e por isso a líquida aqui 6,84. Aí, às vezes, alguém pode questionar assim, mas a poupança foi 4 e pouco. Mas se a gente pega os 4 e pouco da poupança, por exemplo, e desconta a inflação, a poupança zerou, não rendeu. Então, aqui o teu investimento está rendendo e a gente é o mais transparente possível. Por isso que a gente faz questão de passar essa rentabilidade líquida. Bom, regras da Previdência Social do servidor, né? Então, aqui estão os regimes de previdência no Brasil. Então, o regime geral de previdência social, que é o setor privado e INSS, né? Segundo, o regime próprio de previdência social, que são os servidores. E o terceiro, o regime de previdência complementar. Esse regime de previdência complementar, aí a gente tem 2 tipos. Entidades abertas de previdência complementar, que é o que a gente encontra em banco e seguradora, PGBLs, enfim, qualquer pessoa aberta, porque qualquer pessoa pode ir lá e pode fazer essa previdência e participar. E tem as entidades fechadas de previdência complementar, que aí é o caso da FUNPRESP. Ela é feita para uma classe específica, né? Então, não é qualquer pessoa que pode entrar, que pode participar. E ela traz também alguns benefícios extras, porque por ela ser fechada, por exemplo, quem fiscaliza é a Previc, então entidades abertas, a gente tem a SUSEP como fiscalizador, então tem alguns diferenciais por ser fechada. Pessoal, vocês podem ir colocando as perguntas ali. Eu não consigo ver agora, porque eu estou compartilhando toda a tela, mas se o Gabriel conseguir dar uma olhadinha e quiser me interromper, se for pertinente, aqui é o momento, tá? Fique à vontade. Como é o nosso regime de previdência social? Então, a gente tem 3 cenários, né? Quem ingressou até 2003, o ingresso de 2003 a 2013 e o ingresso após fevereiro de 2013. Então, no primeiro caso, integralidade, que é o último salário, integralidade e paridade. De 2003 a 2013, a média dos salários. E vamos ressaltar aqui que a média dos 100%, tá? Porque nós tivemos a reforma da Previdência e antigamente a gente fazia o quê? Tirava as 20% menores de contribuições, pegava os 80% maiores e fazia essa média. E com isso a média ficava um pouco maior, porque eu tirava aqueles meus salários lá do início. E agora não, nessa média entra tudo, é 100% das contribuições. Tá? E o ingresso após fevereiro de 2013, que é a média dos salários, só que limitando ao teto. Então, não tem como receber a aposentadoria acima do teto pela União, a não ser fazendo um regime de previdência complementar. Né? Aqui na lateral, tem a média dos 100% que eu falei. Dessa média, a gente vai tirar 60% mais 2. Por que tem essa regrinha aqui, tá? Para se ganhar o teto, na verdade, é muito difícil. São pouquíssimos casos que vão conseguir se aposentar com teto, tá? Então, tem que considerar o tempo de contribuição, no caso de pensão por morte e aposentadoria por invalidez, além dos 60% ali até 20 anos de contribuição, entra uma outra regra que eu vou falar mais para frente também. Então, para realmente se aposentar com teto ou deixar uma pensão ou ter uma aposentadoria por invalidez próximo disso, é uma coisa muito difícil na nossa realidade hoje. Tempo de contribuição também com a reforma da Previdência, né? Foram para no mínimo 25 anos para aposentadoria. Homem precisa ter 65 anos no mínimo e mulher 62 anos. Aqui está falando, na verdade, da contribuição, né, previdenciária, mas isso daqui vocês encontram também na internet. Eu acho que a gente não precisa se aprofundar muito nisso, mas é porque mudou também a tabela, né? Agora ela é parecida com a tabela do imposto de renda. Antes era 11%, agora ela vai mudando. Dependendo do salário, ela é escalonada. Bom, os fundamentos da previdência complementar.
aqui a gente tem contas individualizadas. Então, isso é uma coisa que é bem importante, porque a tua contribuição, por exemplo, ali para o RPPS, esse valor, se daqui a pouco tu sai dali, você não tem como pegar e falar, agora eu quero que eu contribuí, eu estou saindo, então me dá de volta esse valor. Não, esse valor vai para um fundão, né, igual o INSS, e dali saem todas as contribuições, saem as pensões, mas para todas as pessoas. Aqui não, o valor que você contribui para a FUNPRESP, ele é teu, ele é vinculado ao teu CPF. Então, ele só pode sair para o teu pagamento. Tá? Ele não é utilizado para outros fins, ou para outros CPFs. Acesso aos recursos, desculpe, em caso de cessação de vínculo funcional. Então, passei em outro concurso, numa outra esfera, ou então, não, quero sair, estou indo para iniciativa privada. Tu tens a opção, tu tens acesso ao teu recurso, tá? Ele não é um valor perdido. Então, isso é um sistema realmente de capitalização, né? Você está guardando aquele capital. Fora isso, cobertura de risco, invalidez, morte e sobrevivência. Então, dependendo do caso, que a gente tem que ver onde cada servidor se enquadra direitinho. Mas tu tens essas coberturas extras para não depender apenas daquela parte lá da União, tá? E além disso, tem a parcela adicional de risco, que também é uma cobertura para complementar aqui nesse caso. O benefício aqui de aposentadoria programada é função do saldo acumulado. Então, gente, não tem mágica. Tá? Você vai receber o que você acumulou, o que você guardou no teu período ali de acumulação. Tá? Eu tô no meu período laboral, estou trabalhando, agora eu tenho valor para guardar. Então você vai guardar esse valor para lá na frente utilizar para a tua aposentadoria, para complementar a tua aposentadoria. Não vai ser um valor maior, muito maior do que você guardou. Não, ele vai ser aquele valor mais a rentabilidade dele. Nosso plano de benefícios complementar. Então, primeiro, quem pode ser o participante da FUNPRESP, né? Servidor público federal, concursado na ativa. E ele pode ser ativo alternativo ou ativo normal. Qual é a diferença, tá? O ativo alternativo, ele não tem a contribuição paritária do patrocinador. O ativo normal, ele tem essa contribuição paritária. Porém, os dois estarão na FUNPRESP, né, e terão a aposentadoria complementar. A diferença está nessa contribuição e a forma como ela é calculada. Quem ingressou até 2013, caso não tenha feito a migração de regime, é ativo alternativo, independente do salário. Tá? Quem ingressou após 2013, se o salário estiver acima do teto, e o teto do INSS, né, que hoje são R$ 6.101,06, se o salário de participação estiver acima desse valor, é ativo normal. E se tiver, mesmo que tenha ingressado após 2013, mas o salário é abaixo desse valor, é ativo alternativo. Se em algum momento, eu ingressei após 2013, meu salário está ali em 5 e pouco, não passou do teto. Mas se em algum momento você passar do teto, automaticamente tu serás ativo normal, tá? Já é enquadrado como ativo normal. E quem fez, claro, migração de regime é ativo normal também. Aqui é a classificação, né, dos participantes da FUNPRESP. Então, o participante ativo normal, ele está submetido ao teto, né, do RGPS. Ele possui a base de contribuição maior que o teto e por isso ele vai ter a contribuição paritária do patrocinador. Aí, no caso do participante ativo alternativo, ele mantém o RPPS, então o regime dele de aposentadoria é o que tinha antes, né, ele não está limitado ao teto. Possui base de contribuição igual ou menor que o teto, ou não esteja submetido ao teto do RGPS. Isso aqui é muita informação, pode ser que fique um pouquinho confuso nesse primeiro momento, mas a gente pode aprofundar daqui a pouco isso daqui também, para a gente entender realmente os perfis. A gente pode colocar alguns exemplos, enfim. Como que é a contribuição do participante ativo normal, tá?
75%, 75,06% vai para a reserva acumulada. Então, ele vai pegar esse valor e vai estar guardando. 17,94% é o FCBE. O FCBE, no participante ativo normal, ele é um fundo de cobertura de benefícios extraordinários. Então, é um valor que você contribui para te garantir um benefício de sobrevida. Então, vivi além da minha expectativa de vida. Para manter uma renda vitalícia, então o FCBE garante isso. Você já paga por isso, para garantir. Uma invalidez permanente. Então, caso venha a ficar inválido, né, além do benefício da União, a UFCBE te complementa também um valor. E a pensão por morte também complementa ao benefício da União. E tem a taxa de carregamento, tá? Que ela começa com 7%, vai até o mínimo de 2,5%, para chegar nesses 2,5% são 7 anos. Ela vem regredindo, né, conforme vão se passando os anos. A contribuição desse participante do ativo normal, um exemplo, tá? Um participante que tem um salário de contribuição de R$10 mil. Só para ficar um pouco mais fácil da gente calcular. Como que eu vou saber como que vai ser essa contribuição dele? Valor de contribuição. Eu pego esses 10 mil, tiro o teto. 601,06. Tirei o teto, eu vou pegar esse valor que sobra, que no caso são 3.898, e vou multiplicar ou por 7,5%, ou por 8%, ou por 8,5%. O participante vai escolher, tá? Vezes 8,5%, por exemplo, dariam R$331. Desses 331, na verdade, o participante coloca os 331 e o órgão, né, o patrocinador, coloca outros 331. Para cada R$1 que o participante coloca, respeitando essa fórmula, né, o patrocinador coloca mais R$1. Então, é um investimento, na verdade, um benefício que tu já tens 100% de rentabilidade de início já. Porque a cada R$1 você vai receber R$1 também. Fora esses três, na tua contribuição tu pode estar incluindo a PAR, que é a parcela adicional de risco. Tá? A PAR é uma seguradora, né, que ela entra, na verdade, através de licitação, e por isso nós conseguimos valores muito melhores. Se a gente comparar com qualquer outro banco ou seguradora aí fora, não tem como chegar perto. Na verdade, não é uma coisa que dá para comparar. E te garante também, ela também existe para ser complementada com outra morte como na invalidez. O participante ativo alternativo, tá? A contribuição dele, 93% vai para a reserva, para a reserva acumulada, né? E 7% para as despesas administrativas, que começam com 7%, né? E vai até 3%. Lembrando que despesa administrativa não é taxa de administração, tá? A gente não possui taxa de administração. A gente possui taxa de carregamento, que é para custeio do plano. E ela é bem diferente de uma taxa de administração, porque ela não é sobre o teu montante. Daqui a 10 anos você vai ter um valor lá considerável e todo ano sairá um percentual em cima daquilo. Não é assim. A gente, aqui é a porcentagem, na verdade a taxa de carregamento, ela é sobre a tua contribuição mensal. Então, quando a gente fala de previdência, que é um benefício a longo prazo, ela é muito mais vantajosa do que uma taxa de administração, tá? O ativo alternativo, então, ele vai colocar o salário de participação. Esse salário de participação dele não pode ultrapassar o salário que ele tem. E também tem que respeitar o mínimo de 1.430. Aqui está 1.352, mas se eu não me engano já é esse aqui. Eu vou só confirmar essa informação. Desse salário de participação, a gente incide a mesma alíquota que a gente colocou lá no anterior. Ou de 7,5%, ou de 8%, ou de 8,5%. Tá? Aí, por exemplo, a contribuição mínima do ativo alternativo são R$ 107,99. Dedução fiscal. Isso aqui é uma parte que a gente ama, na verdade, quem não ama, né? Que por ser uma previdência, nós temos alguns benefícios.
Então, teremos a dedução de todas as contribuições da base de incidência do imposto de renda. Isso quer dizer, para ser bem claro, na verdade, tá? Se a gente pegar o nosso contra-cheque, vai lá embaixo na parte que está base de cálculo para imposto de renda, não lembro exatamente como está escrito. Mas se a gente pegar a nossa base ali, e se eu contribuo R$500 para a FUNPRESP, esses R$500 vão a menos ali, eles são deduzidos. Então, eu pago menos imposto de renda e isso direto no contra-cheque mês a mês. Limite de até 20,5%. Então, 8,5% mais 12%, né? Porque depois, no fim do ano, lá tu pode utilizar ainda os 12%, junto, por exemplo, se tiver um BGBL por fora, enfim, eu acho que o Gabriel consegue até me complementar melhor um pouquinho aqui. Mas o total que pode chegar de dedução são 20,5%. E a gente inclui nessa dedução, tá? A contribuição básica alternativa e a contribuição facultativa e a par. Então, mesmo a parte ali da par, que é um seguro, né, que tu terias por morte e invalidez, tu vai estar deduzindo uma parte. Então, uma parte, mesmo, na verdade, é autopatrocinado. Diga. É isso mesmo. Na verdade, a gente pode chegar até 20,5%. Qualquer plano de previdência que qualquer pessoa faça aí no mercado privado, ele pode deduzir até 12% da renda bruta dele. Aqui na FUNPRESP, além dos 12%, ele ainda tem mais 8,5% no contra-cheque, totalizando aí 20,5%. Ótimo. Aqui, então, ó, nós temos uma simulação, para ficar mais visual, né, porque a gente entenda um pouco melhor isso. Então, a base de cálculo do imposto de renda sendo, na situação atual, por exemplo, 150 mil. Contribuições regulares realizadas, R$6.000. Contribuições facultativas sugeridas, que aqui, na verdade, a gente diria como a FUNPRESP, tá? Ela entraria como a FUNPRESP, R$18.000. A base de cálculo do imposto de renda, aqui no primeiro caso, eu fico apontando meu dedo, gente, em vez de levar a seta. Aqui, 144 mil. Quando você tem a FUNPRESP, o valor que tu contribuiu lá para a FUNPRESP, ele é deduzido. Então, aqui vão a 126 mil. No primeiro caso, sem a FUNPRESP, estarias devendo, né, 29.167 de imposto. E no segundo caso, com a FUNPRESP, 24.217. Então, anualmente, só de economia, tu já terias aqui, ó, 6.600, no caso da FUNPRESP, contra 1.650. Bom, benefício previdenciário, né? Aqui, no período de acumulação, tu tens o FCBE e a par. FCBE, lembrando, o Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários, né? Viveu além da expectativa de vida, morte e invalidez, ele complementa. PAR, que é a parcela adicional de risco, que é a parte da seguradora, que ela entra também para essa complementação. Aposentadoria e pensão. Aqui é a tua reserva acumulada programada, né? Então você começa a receber o valor que tu acumulou no teu período de acumulação. E, ultrapassei a minha expectativa de vida, vou perder o meu benefício? Não. Então aqui ele te garante um benefício de sobrevivência, que é o FCBE, que tu pagou desde lá do início, tá? O FCBE ele já está na tua contribuição. Isso aqui é o participante ativo normal, né, gente? Lembrando. Mas ele já está na tua contribuição. O participante ativo alternativo, então ele tem o período de acumulação e o período da aposentadoria ou a pensão. Então ele não tem, na verdade, aquele benefício, o benefício, na verdade, do FCBE. Então ele precisa da PAR para complementar esses valores. Aqui são as leis, né? Se a gente vê lá a lei número 8.112, de 90, do RPPS, tínhamos pensão por morte vitalícia, independente do tempo de casamento e de contribuição, e independente da idade do cônjuge.
Com a Lei 13.135 de 2015, do RPPS, a gente já tem uma pensão por morte temporária, então nem em todos os casos essa pensão será vitalícia. Tempo de casamento para concessão do benefício, tá? Para ter direito ao benefício. Primeira coisa, tempo de casamento 24 meses. Então, me casei tem 1 ano e vinha faltar, não tem pensão. Tempo de contribuição, 18 meses. Então, quem entrou também em 2019, ainda não garante esses benefícios, tá? Temporária por 4 meses, se não atingir os requisitos. Então, 4 meses, que são 4 meses, né? Desde o fim do ano para cá. E outra coisa, temporária a depender da idade do cônjuge. Então, isso daqui também é bem importante. Aqui é bem importante também, porque se a gente parar para pensar, se a minha esposa, por exemplo, tem de 28 a 32 anos, caso eu venha a faltar, a pensão são por 9 anos apenas. Tá? Para ter uma pensão vitalícia, é só a partir de 43 anos. Então, isso também não existia. Então, é uma coisa que foi implementada e a gente precisa estar atento a isso, né? Porque a gente está falando, na verdade, de riscos. Não é uma coisa que a gente planeja, não é uma coisa que, hoje eu quero ficar inválido, ou então eu decidi que eu quero vir a faltar. Não, é que são riscos. Nós temos que nos proteger e proteger aqueles que a gente ama. Então, por isso, é bem importante a gente estar trazendo essas idades também para isso ficar bem fixo. E filhos, né, até 21 anos. Então, independente de estar estudando ou não, passaram-se dos 21 anos, não tem mais pensão. Aqui a gente vai falar um pouquinho dos institutos, que nada mais é quando a gente cessa o vínculo funcional com o órgão público. Então, veio acessar, e agora, o que eu faço? E a minha FUNPRESP, como é que fica? Então, tem 4 opções aí, tá? Caso queira manter-se no plano da FUNPRESP, que aí a gente tem a opção do benefício proporcional diferido, que aí você cessa a tua contribuição, e opção por receber o benefício após a aposentadoria pelo RGPS ou RPPS. Então, parou de contribuir, mas aquele valor você está pegando e guardando. Ele está lá parado, guardando e rentabilizando, né? Não estará parado porque a rentabilidade vai estar tendo. No caso do autopatrocínio, mesmo que você saia, você mantém a tua contribuição para a FUNPRESP, tá? Opção por receber o benefício após a aposentadoria pelo RGPS ou RPPS e direito ao FCBE. Então, caso, mesmo saindo, na verdade, ali do teu vínculo, né, funcional, tu tens a opção de continuar. De manter os teus direitos tanto do FCBE e manter a tua contribuição, tá? Agora, eu quero me retirar do plano. Cessei o vínculo e agora eu quero me retirar, não quero manter a FUNPRESP. Aí são 2 opções. A portabilidade, tá? Portabilidade é a opção por transferir os recursos para outro plano previdenciário. Então, tu tens essa opção, né? Pode levar, por exemplo, para uma entidade aberta ou para uma entidade fechada. Pode levar para um banco, né? Ou no formato de PGBL, ou ainda a empresa que eu entrei, a empresa privada, ela possui um fundo de pensão, então pode ser transferido também. Nesse caso de portabilidade, não existe taxa nenhuma, tá? E você leva 100% das contribuições, tanto da reserva, né, acumulada, tanto sua como do patrocinador no caso do ativo normal. Então você tem a opção de levar toda ela. E no caso do resgate, retirou do plano, se retirou, né, do plano e gostaria de resgatar esse valor. Então, temos a opção pelo saque da conta de aposentadoria, 100% do que você depositou. E a parte do patrocinador, ele vai entrar nessa tabela aqui na lateral. Tá? A partir, o máximo que vai sacar do patrocinador são 70%. Mas a gente tem que observar o tempo de filiação ao plano, tá? Recebimento em parcela única ou em até 12 parcelas mensais consecutivas. Coberturas, tá? Aqui, então, dentro da FUNPRESP, eles protegem tanto na parte da aposentadoria programada, então eu estou
me antecipando ao que eu posso vir a passar lá na frente. Então, eu pretendo me aposentar, eu pretendo, em algum momento, nem que seja reduzir o meu ritmo de trabalho ou viver um pouco mais de conforto, que seja. Porque muita gente fala, eu vou trabalhar, não vou me aposentar, eu vou trabalhar até morrer. Mas daqui a pouco, ninguém vai reclamar se tiver um valor a mais. Então, aqui, já se preocupando com isso. A parte da invalidez também, que é um risco que se a gente está respirando, se a gente está vivendo, a gente está correndo. E é uma coisa que você não precisa ser radical para estar correndo risco de invalidez. Eu posso pegar, levantar, levei um tombo e fiquei inválido, caí na posição errada. Ou então saí com meu carro e na hora errada e bateram em mim. Eu nem tive culpa, mas bateram em mim e eu fiquei inválida. Então, ele também lhe protege quanto a isso. Porque se a gente depender apenas ali da União, a questão da invalidez reduz drasticamente o teu salário. Então, tu imagina num momento de dificuldade, teu salário diminuir, que é o momento que você teria que estar recebendo mais, às vezes tu precisa de um tratamento fora, enfim. E no caso de morte, é pensar, na verdade, em quem você deixa. Não é que isso vai resolver o problema de alguém ou vai deixar a pessoa rica, nada disso, tá? É simplesmente para tentar manter o padrão de vida da tua família, para tentar que aquele momento ele seja mais penoso possível. Tá? Todo mundo tem alguém que ame, que quer deixar bem. Então, no caso da morte, aqui é pensando nisso. E para complementar, tributação sobre o benefício da Previdência Complementar, tá? Durante o recebimento do benefício da FUNPRESP. Então, nós temos dois tipos de tributação. O regressivo e o progressivo, tá? O regressivo, para simplificar um pouquinho isso aqui, é para quem realmente pensa a longo prazo. Não, a minha FUNPRESP é realmente para quando eu for me aposentar, eu não pretendo sair do meu concurso, então é o que eu espero realmente. E aqui, nesse caso, a tributação chega em 10%. Então, pensando que às vezes você vai estar tributando o que tu recebe da União 27,5%, a parte da FUNPRESP tu pode chegar a um mínimo de 10%. Então, você já ganha aí uma parte, tá? E no regime progressivo, é quando se tem, não se tem certeza do tempo que vai ficar. Pode ser que num tempo menor você venha precisar do recurso ou, na verdade, venha sair, cessar o teu vínculo e querer levar esse valor, enfim. No progressivo é quando não se tem essa certeza de um longo prazo, tá? Que aí ele vai de acordo com a faixa, né, de renda e de acordo com o tempo também. Custo de administração da nossa fundação, tá? Então, como eu disse anteriormente para vocês, existem dois tipos de taxas gerais no mercado. Taxa de carregamento, taxa de administração, tá? Taxa de administração não existe na FUNPRESP, nós não temos essa taxa. Nós temos a taxa de carregamento, tá? A taxa de carregamento, ela é sobre a tua contribuição mensal. Então, se tiver que sair, por exemplo, 4% em cima dos 400 que tu vens a contribuir, todos os meses serão os 4%, isso não vai ser alterado. Ela sempre vai ser em função da tua contribuição mensal. Já a taxa de administração, ela é uma taxa sobre a aplicação sobre o teu patrimônio acumulado. Então, às vezes, num primeiro ano, que tu tenhas acumulado ali R$6.000, não vai ser uma coisa que vai chamar tanto a tua atenção. Vai sair 2%, 2,5%, que é a média, né, por aí, de taxa. Não vai sentir tanto. Mas aí no segundo ano, já tens o dobro. No terceiro ano, ainda mais. Então, quanto mais tempo, o FUNPRESP é a longo prazo, tá? É um investimento sempre visando a longo prazo. Então, se a gente pensar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, você já vai ter lá, sei lá, 50, 100 mil, 200 mil, enfim, dependendo, né, da contribuição de cada um, tu imagina todo ano sair esses mesmos 2,5%. Então, aí já começa a onerar muito mais no orçamento, tá? Por isso tem essa diferença. A taxa de carregamento, ela é apenas para custeio do plano. O plano precisa se manter, tem funcionários lá dentro, enfim, e sai disso.
Então, a taxa de administração não, a FUNPRESP não cobra para administrar esse valor. E aqui o histórico, né, na nossa taxa de carregamento. Como eu disse, ela vem sempre regredindo. Aqui está hoje. Começa com 7%, né? Aí com um ano já vai para 6,25%, 2 anos 6%, 3 anos 5,75%, e vai descendo, tá? De 5 para 6 anos ela já cai aqui, ó, de 5,25 para 3, tá? Até chegar aqui, ó, a partir de 7 anos, 2,5%. E assim ela permanece com 2,5%. Isso aqui, gente, à medida que vão crescendo o número de participantes dentro da fundação, essa taxa vai diminuindo. Porque, como eu disse, ela é para custeio do plano, tá? Então, ela não tem necessidade de ficar uma taxa alta se ela está se custeando, se o plano está se mantendo com uma taxa menor. Então, por isso que vem sendo, vem tendo, né, sempre essa regressão. Aqui estão os meus contatos. Eu vou só sair aqui sem fazer nada de errado, um minutinho. Tainá, posso responder algumas perguntas aqui que fizeram? Por favor, Gabriel. O Jackson. Deixa eu só tirar aqui a minha apresentação. Tá bom. Foi. O Jackson perguntou aqui se o servidor pode sacar o dinheiro a qualquer momento. Eu até respondi aqui, Jackson. Na verdade, o servidor só pode sacar o dinheiro na perda do vínculo com o patrocinador ou no caso de aposentadoria, tá? O objetivo da FUNPRESP é garantir que o servidor tenha um padrão de vida que ele tem atualmente na aposentadoria. Então não teria muita lógica o servidor poder sacar esse dinheiro, né? Na verdade eu vejo isso como uma vantagem, tá? Então caso o servidor tenha o objetivo de fazer um investimento e sacar esse dinheiro a curto prazo, eu aconselho que ele diversifique, tá? Ele faça um investimento na FUNPRESP visando a aposentadoria e faça um investimento em algum outro lugar visando um objetivo pessoal a curto prazo, tá bom? Aí tem a pergunta aqui da Paula, deixa eu ver, a opção pelo regime regressivo ou progressivo pode ser feita em qualquer momento? Não. A opção da tributação regressiva ou progressiva é feita no momento da adesão. Tá? Então, no momento da adesão com um consultor, o servidor vai optar por regressivo ou progressivo. O servidor que é novo, que está entrando depois de 5 de novembro de 2015, ele tem até 90 dias para confirmar a sua opção de tributação. Tá? Se ele não se pronunciar até esses 90 dias, automaticamente ele vai para a tributação progressiva. Tá? Então ele tem que se pronunciar e colocar a opção desejada. Se ele quer ficar em regressivo, ele vai lá no CIGEP e coloca a opção de regressivo. Tá? Gabriela, no meu caso foi automático para progressivo, manda que não é possível fazer alteração. Isso, realmente, a partir do momento que a opção é realizada de progressivo ou regressivo, o servidor não pode voltar mais, tá? Ele não consegue mudar mais. Deixa eu ver o que mais aqui. Gabriela. Pronto, é isso. Eu vou deixar meu contato aqui também. Tá? Caso precise de alguma coisa, a Tainá também já vai deixar o dela. E obrigado aí aos participantes. E vale lembrar que é essencial que o servidor marque aí uma consultoria individual com a Tainá, né, que está atendendo vocês, porque é necessário a gente analisar o caso específico de cada servidor, né, ver a data que ele entrou no serviço público, quanto tempo de contribuição ele tem, qual que vai ser a perda salarial dele, né, então é necessário, é essencial que o servidor faça essa análise individual, tá, porque cada caso é um caso, tá bom? Muito obrigada, Gabriel. E como o Gabriel disse, nessa consultoria individual que a gente faz, né, deixar claro que ela é gratuita, nós avaliamos realmente cada situação específica. Então, tem um servidor que teve salários muito variados, que, sei lá, verbou o tempo que tinha da iniciativa privada. Então, a gente tem que avaliar cada caso para te passar
um pouco mais próximo, na verdade, qual é a tua realidade, para a gente ter uma noção maior disso e qual é a tua necessidade. Às vezes a gente tem em mente que, caso eu venha ficar inválido, eu estou protegido, porque eu tenho isso, e a realidade não é tão assim. Então, a gente precisa realmente realizar essas consultorias individuais para que veja a necessidade de cada um e lhe apresente ali o que você tem direito realmente. E isso é de extrema importância. Eu gostaria também de agradecer novamente o espaço aqui, né? Para mim foi muito importante falar um pouquinho a respeito disso. Eu sei que é muita informação, num primeiro momento vão ficar diversas dúvidas. Eu peço, então, que entrem em contato, pode mandar um WhatsApp, eu estou fazendo consultorias o tempo todo, então pode mandar as dúvidas ali e a gente vai fazendo as simulações individuais, tá? Por enquanto, também, uma outra questão é que não está tendo carência para o caso de Covid-19, por enquanto, tá? Isso pode ser alterado. Então, é importante que eu quero comparar com o que eu tenho no banco, na seguradora, enfim, ver como que ficaria isso na FUNPRESP. O ideal é que seja feito quanto antes, para que a gente também fique protegido, né, e sem carência. Muito obrigada, viu, a todos. Eu vou passar a palavra para o Charles novamente e fico à disposição. Bom, eu agradeço então, né, a presença da Tainá, do Gabriel, né, representantes do FUNPRESP, né, aos colegas que não me conhecem, né, me reapresentando, né, meu nome é Charles, eu sou atualmente o pró-reitor de gestão de pessoas da Unipampa, e a ideia de trazer essa palestra para nós é para que os colegas tenham acesso nessas informações específicas com relação ao FUNPRESP, tá? Eu, particularmente, pela minha formação, para quem não me conhece, eu sou matemático de formação, tá? Eu tenho interesse nessa área de educação financeira. Então, a ideia é também auxiliar e subsidiar os colegas, né, nessas decisões com relação a essa vida futura, né, esse momento da aposentadoria que às vezes a gente não para pensar, para planejar, né? Então, no melhor dos casos, todos nós vamos nos aposentar, né? E como disse a Tainá, no pior dos casos, eventualmente a gente não chega na aposentadoria. E para tudo isso a gente precisa estar precavido, né? Essa é a ideia de uma previdência. Então, assim, ó, a gente tem algumas perguntas que estão ali no chat, tá? Eu vou tentar responder algumas delas com o conhecimento que eu tenho. A Tainá também ela está disponível, tá? Para algumas perguntas e o momento agora é justamente para isso, tá? Então, começando ali com uma das perguntas da professora Fernanda Fiorda Mello, tá? Como é que eu vou saber, né, qual que é a minha taxa de contribuição? Fernanda, quando a gente entra, né, na Unipampa, a gente assina esse termo de adesão ao FUNPRESP e ali a gente tem que marcar isso. Isso está registrado, né, nesse papel, nesse formulário, tá? Mas, logicamente, às vezes é difícil a gente achar, né, esse papel perdido entre as nossas coisas. A sugestão que eu dou é pegar o último contra-cheque, ou a prévia, enfim, tá? E fazer essa continha ali. Tá? Vou dar um exemplo do meu caso particular, tá? Só para que vocês entendam como é que a gente faz essa conta. Então, assim, a gente tem nosso salário de contribuição ao Fundo de Previdência dos servidores públicos, tá? E esse salário de contribuição, ele está limitado ao teto, né? Que a Tainá comentou ali, que é R$ 6.101. Centavos. Isso, tá? Então, tudo que exceder esse valor é o valor que vai entrar para a minha contribuição, para o cálculo da minha contribuição para o FUNPRESP, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um salário, né, vamos usar números redondos aqui, se eu tenho um salário de, sei lá, R$11.000, 11.101, tá, para usar números redondos, a hora que eu tiro esses 6.101, sobram exatos R$5.000, tá? Então, em cima desses R$5.000 é que vai ser calculado aquele 7,5%, 8% ou 8,5%. Tá? Então, por exemplo, eu vou lá, verifico no meu contra-cheque qual que é o meu salário, tá? Para aqueles que são docentes, né, isso inclui o chamado ali salário base mais a retribuição por titulação. Então, eu verifico quanto é que o meu salário, tá? Vai dar um número ali em torno de R$10.000 para quem tem doutorado, tá? Retiro desses R$10.000 o 6.101, né, que é a contribuição obrigatória.
Tá? E aí esse número que sobrar, esse valor que vai sobrar, em torno de 4 a 5 mil reais, é o valor sobre o qual vai ser calculado essa taxa de desconto para o FUNPRESP. Tá? Então, por exemplo, né, se sobraram 5 mil reais, 7% desse valor, né, 7 vezes 5 dá 35, vou ter um desconto em torno de 350 reais, né, pouco mais. Tá? Se for 8%, né, 8 vezes 5 em torno de 400 reais e assim sucessivamente. Então, só pelo desconto, né, que está aparecendo lá no contra-cheque, eu consigo saber qual que foi a opção que eu escolhi, caso eu não me lembre, né. Tá. Só para complementar, o Charles, a pergunta aqui, a dúvida, na verdade, da Fernanda, normalmente, quando não se opta por essa, para 7, 8 ou 8,5%, cai automaticamente em 8,5%. Tá? A maioria dos participantes estão em 8,5%, até porque tem a contrapartida, nesse caso que recebe acima do teto e que é ativo normal, né? Então, normalmente as pessoas vão para o quanto mais, melhor. Normalmente 8,5%. E ela perguntou também como saber qual é o regime. Entrou após 2013 e já entrou na FUNPRESP automaticamente. Se entrou após 2013 e está acima do teto, é normal. Se está abaixo do teto, é ativo alternativo. Tem que verificar, na verdade, o salário para verificar onde se enquadra aqui. Tá? Eu não sei se era quando ela diz regime, é relacionado a isso ou regime, a regra de aposentadoria. Eu acredito, Tainá, que ela está falando do regime de tributação do imposto de renda entre progressivo e regressivo, né? Ah, entendi. Tá, isso também, quando você não altera, fica em progressiva. Se ela nunca alterou isso, ficou em progressiva. E são 30 dias, 30 ou 60 dias, eu posso confirmar essa informação a partir do momento que se entra para fazer a alteração. Então, automaticamente é sempre na progressiva. Então, só para situar, então, né, todos os colegas, né, todos aqueles que entraram a partir do dia 4 de fevereiro de 2013 em diante, ganham mais do que R$ 6.101, tá? Na época, na verdade, era outro valor, né, por causa do teto da Previdência, tá? Mas quem entrou não fez nada, entre aspas, automaticamente já foi cadastrado no FUNPRESP, né? Está contribuindo com 8,5% no regime de tributação do imposto de renda progressivo, né? Aquele que diminui a alíquota ao longo do tempo, né? Então, só para situar todos os colegas. Isso. E o importante também que um outro colega aqui perguntou, o William, se o incentivo à qualificação entra nesse cálculo. Sim, entra, tá? É remuneração básica, o IQ e alguma gratificação, se tiver. Então, é importante que nem todos os ganhos que estão no teu contra-cheque conta para esse cálculo. Tem que verificar o que conta, na verdade, para o teu cálculo do RPPS, por exemplo. É só se tiver uma dúvida também relacionada a isso, você pode pegar um contra-cheque antigo e ver quanto que era 11%. O quanto que você pagava, ou melhor, desculpe, os 11% era referente a qual valor. Então, dessa forma, a gente consegue ver exatamente o salário de participação. Tá? Outras remunerações que venham a entrar, incidir ali no contra-cheque, como, por exemplo, alimentação, isso não conta, tá? Tem muitos casos, por exemplo, de servidores que estão bem pertinho ali do teto, assim, 6.500 e pouco, mas quando a gente tira esses valores, ele fica abaixo do teto. Então, também tem essa questão. Como tem casos de servidores também que entraram na FUNPRESP ganhando abaixo do teto, do nada aumentou, teve alguma coisa extra que ultrapassou o teto e passou a ter uma dedução ali da FUNPRESP, né, que antes não tinha. Então, isso é automático, caso não queira, tem que pedir para se desvincular, na verdade, da FUNPRESP. Ok, deixa eu ver as outras perguntas aqui. O teto. Tá, quando se ganha menos que o teto, como que faz esse cálculo? Tem que respeitar, na verdade, o mínimo de salário de participação, que são aqueles 1.400 e pouco ali. Assim, a contribuição mínima vai ser em torno de R$ 124 para a FUNPRESP, no caso de não ser ativo normal. Porque se tu ganha abaixo do teto, tu és ativo alternativo.
Então, ou você pode pegar o teu salário total e escolher a tua alíquota de 7,5%, 8% ou 8,5%, ou não. Você pode pegar e, respeitando esse mínimo, fazer a contribuição. Aí o salário de participação que tu colocarias seria em torno de 1.439. E quais são os benefícios da FUNPRESP em relação às outras aposentadorias? Além de, primeiro, ser uma entidade fechada. Então, ela não tem fins lucrativos. A primeira coisa, quando a gente compara uma coisa que não tem fins lucrativos com uma instituição financeira que visa lucro, então ela já tem que ter alguns benefícios daí. Segundo, que você já tem a contrapartida do governo se você é ativo. Então, isso é também mais uma coisa que chama muita atenção. Em nenhum lugar ele vai te dar 1 para 1. Tá? Outras questões também que temos na FUNPRESP, por exemplo, empréstimo consignado com taxa bem abaixo do mercado. Tá? Essas taxas começam com 0,74%. Então, e esse empréstimo ele sai do teu fundo. Então, é um valor que você está emprestando para ti mesmo. E a renda, os juros desse empréstimo também volta para o teu fundo. Ele é rentabilizado ali para todo o teu fundo. Então, essa também é mais um ponto, né? Enfim, quando comparado a qualquer outra aposentadoria, a nossa rentabilidade, quando a gente faz também um PGBL, por exemplo, no banco, a nossa rentabilidade é muito menor. Às vezes, no banco, eles vão lhe passar a melhor forma possível. Ali, que rendeu 10%. Sempre pergunta real. Essa transferência tem que existir e muitas das vezes não existe. Então, a nossa rentabilidade é difícil de alguém bater quando vê a rentabilidade real e no perfil de investimento também que nós estávamos, né? Porque os nossos investimentos eram em renda fixa, a maior parte deles. 97% em renda fixa. Então, aí a gente já vê também, imagina agora que tem as variáveis, agora nós implementamos os perfis de investimentos, que vai um pouco mais para renda variável também, tu tens a opção de diversificar. Então, a tendência é só aumentar essa rentabilidade. Charles, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá, para me cortar, eu começo a falar e não paro. Claro, não, tranquilo, assim, muitas perguntas dos colegas, né, vão ao encontro do que a gente já falou, né, então, por exemplo, ali, né, a Graziela está comentando, bom, eu entrei antes de 2013, vale a pena eu fazer o FUNPRESP? É um fundo de previdência, né, colegas, então, assim, a resposta geral seria sim, né, claro que vale a pena porque eu estou guardando dinheiro para minha aposentadoria, né, quanto mais, melhor, certo? A questão também que o próprio Gabriel, né, comentou, eventualmente, se eu tenho condições de guardar mais dinheiro, eventualmente eu posso optar por escolher vários produtos financeiros, né? Entre eles, logicamente, o FUNPRESP, tá? Mas vale a pena sim, né? Se esse dinheiro, entre aspas, não faz falta para o teu sustento mensal, tudo que tu puder guardar, né, vale a pena, né? Tá? A pergunta do William ali também, né? A base de contribuição contabiliza, né, o IQ, né, o incentivo à qualificação, sim, né? Acho que a Dainá já respondeu. Uhum. Deixa eu ver as outras perguntas aqui. Tem alguns casos aqui que são bem específicos, por exemplo, a do Paulo, que ele disse que parece ser um bom plano para quem quer ficar uns 30 anos. Porém, para quem já trabalhou uns 20 anos, ingressou agora há pouco tempo, não sabe se é vantajoso. É um caso que a gente tem que avaliar realmente, especificamente, individualmente, porque tem que ver como eram as contribuições, quanto tempo falta para você se aposentar de acordo com a nova regra. Então, a partir do momento que você fica mais de 10 anos, sim, já é vantajoso, mas cada caso é um caso. A gente tem que realmente pegar e avaliar, sentar e fazer contas mesmo, cálculo de padeiro, tá? Para a gente ter realmente uma noção da realidade, se vale a pena ou não. Hoje quem entra no serviço público, a Ana Paula que perguntou, é aconselhável o FUNPRESP? É uma coisa que a gente também
estava respondendo anteriormente, com certeza sim. É uma acumulação, você está fazendo uma reserva financeira, um valor que é vinculado ao teu CPF é teu. Ninguém vai tirar aquele valor de ti. Então, a cultura previdenciária tem que estar implementada em nós. Nós temos que ter começar, na verdade, a entender que a gente que vai ter que cuidar do nosso futuro. Nós que vamos ter que cuidar da nossa aposentadoria. Não vai dar para depender apenas do que a União, na verdade, vai trazer. Até porque isso pode mudar muito, a gente pode ser ainda mais prejudicado. Então, a gente precisa se proteger. Tá? A tendência é cada vez mais as pessoas terem que recorrer para os seus investimentos particulares. Então, aqui você vai estar se antecipando. E o vilão da Previdência é o tempo, né? Então, quanto mais para frente você deixa para fazer uma contribuição previdenciária, pior é. Aqui, porque a FUNPRESP só informa os valores que serão agregados ao vencimento somente após sair a aposentadoria. Primeiro, quando nós fazemos, na verdade, a consultoria, a primeira coisa, nós fazemos uma simulação, tá? Considerando a rentabilidade mais próxima que nós tivemos. Só que eu não sei te dizer como que vai estar a rentabilidade daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Eu posso lhe garantir que tudo que você contribuiu para a FUNPRESP e a rentabilidade que ela teve, você vai receber. Essa é a minha garantia. Mas eu não posso lhe garantir, por exemplo, que tu terás uma rentabilidade de 10%, de 15%. Não tem como. Por isso, a FUNPRESP, ele é uma contribuição definida, tá? Eu sei o valor que você vai contribuir mensalmente. Agora, eu não posso te garantir, não é um benefício definido. E por isso que vários fundos de pensão, vários não, né? Se a gente pegar no Brasil todo, foram 5 ou 6. Mas nós tivemos fundos de pensões que vieram à falência por ser um benefício definido. Eles projetavam um valor para receber lá na frente e garantiam aquele valor sem saber como vai estar o mercado financeiro, sem saber. Então, imagina a estabilidade que a gente vive o tempo todo. Então, a única garantia aqui que a lei e que a Previc também garante é que o valor que você depositou e o que ele rentabilizar, ele é teu. Mas é uma garantia de rentabilidade para frente, a gente não pode dar exatamente, porque a gente não sabe. Cada ano é uma rentabilidade diferente. Posso lhe mostrar o nosso histórico, para que tu tenhas uma noção. Colegas, enquanto a Tainá vai lendo ali, né, vou dando só algumas explicações, né, das coisas também que eu tenho lido ali, né, a questão assim, o FUNPRESP, né, como a gente já comentou, ele é de adesão automática, né, para quem entrou a partir de 2013, a não ser que eu diga que não quero, né, tá? Então, aqueles servidores que vão lá e assinam o formulário dizendo que eles não têm interesse, eles não são agregados ao FUNPRESP, os demais acabam sendo direcionados para o FUNPRESP automaticamente, tá? Outra informação ali, né? O FUNPRESP é um fundo, né? Ele é fechado, mas ele funciona, entre aspas, como uma empresa. Então, na verdade, a Tainá, outros servidores, eles fazem, digamos assim, a consultoria financeira para vocês. Então, aqueles que têm dúvida, né? Como eu vi, acho que a Adriana colocou ali, do tipo, eu trabalhei um tempo fora, entrei agora, tem mais 5, 10 anos para me aposentar, vale a pena ou não? Vocês podem entrar em contato diretamente com o FUNPRESP, né? Dentro da página deles tem links ali, né, para contato, e o pessoal faz essa análise de quanto tempo vocês têm de contribuição, qual o salário de vocês, para determinar, né, o critério, digamos assim, mais correto para saber se vale a pena ou não vale a pena, né? Tá? Exato. O que eu diria de maneira geral é o seguinte, né, que guardar dinheiro em geral sempre vale a pena do que gastar esse dinheiro, né? Essa é a ideia geral, mas logicamente, né, eventualmente eu consigo investir esse dinheiro de maneira melhor, né, com uma rentabilidade maior. Bom, então eu deveria fazer isso e não aderir ao FUNPRESP, né? Mas é uma coisa que vocês podem ter essa consultoria diretamente com o pessoal da FUNPRESP, né? Exatamente. E só complementando a questão da FUNPRESP, né, ser como uma empresa, ela é uma fundação sem fins lucrativos, mas de direito privado, tá? Então, realmente, não deixa de ser uma empresa.
direito privado com natureza pública e autonomia administrativa, financeira e gerencial. Então, não é embora ela tenha a natureza pública, não é a União que controla totalmente ela. Então, são separados. O valor que você tem na FUNPRESP nunca vai se misturar ao da União. Por ter a natureza pública, a FUNPRESP também está sujeita à licitação pública, né? E aos órgãos de controle e fiscalização, Previc, TCU, Banco Central, CVM. Então, esse também é mais uma garantia, um diferencial de previdências, né, de instituições financeiras abertas. Porque lá quem é a SUSEP quem fiscaliza. Aqui os órgãos fiscalizadores, os diretores desses órgãos também são participantes da FUNPRESP. Então, eles querem que a FUNPRESP dê certo porque o valor deles também está ali, tá? E eles entram na FUNPRESP como qualquer um de nós, tá? Não com nenhuma regalia, nada mais. Isso quer dizer que eles estão fiscalizando também, eles estão dentro da FUNPRESP também. Tainá, se tu puder responder, tem uma pergunta ali do Estevão, que eu acho que é interessante, tá? Você já chegou até ela, mas Peraí, está no Charles, mas quando tem 2 planos de previdência. É essa? Isso. Quando você tem 2 planos de aposentadoria e no recebimento efetivo destas para pessoas com mais de 65 anos, o imposto de renda estabelece um teto. E o restante é tributado na declaração do imposto de renda. Pode me informar como fica esse plano? Aqui tem que verificar exatamente também o teu caso, tá? Por quê? Primeiro, você pode ter um plano com uma tributação regressiva e uma progressiva. Pode ter 2 planos diferentes. No caso da tributação progressiva, na hora de ser tributado, ele não soma as rendas das previdências, ele deixa, ou melhor, todas as rendas que tu venhas a ter, ele deixa as rendas separadas. No caso da regressiva, já não, ele soma as tuas rendas. Então, esse caso específico eu tenho que entender melhor qual é o tipo de previdência e para te responder com mais propriedade. Eu te recomendo que anote meu telefone, me manda uma mensagem ali para a gente pegar e conversar mais a respeito disso e entender realmente esse caso, como que seria tributado, qual é o tipo de investimento que tu tens, para verificar aqui como que ficaria. O Jackson teria algum lugar em que possa simular com detalhes quanto seria o valor dos benefícios para aposentadoria? Essa simulação é feita através de nós consultores. Então, nós temos um simulador, né, onde a gente coloca ali o teu salário, coloca a tua idade, coloca a projeção de aposentadoria, a idade que vai se aposentar, tempo anterior de serviço público, e ali a gente consegue lhe dar projeções de acordo com a rentabilidade hoje. Mas como eu estou dizendo, são projeções realmente, mas já dá para a gente ter uma boa base de quanto eu preciso guardar mensalmente, o quanto eu preciso me proteger para manter uma vida tranquila, né, uma velhice mais tranquila. Então, isso é só entrar em contato comigo que a gente faz isso individualmente também. Aqui, qual é a data de início considerada quando se tem vínculos anteriores finalizados? Vai depender se finalizou realmente o vínculo, se saiu e entrou no mesmo dia. Então, também é um caso que tem que avaliar exatamente. Me passando o CPF, eu consigo verificar qual é a data que consta para o teu caso específico, Alexandre. Aqui pergunta quem entrou em 2010, é obrigatório aderir à FUNPRESP? Não. E, na verdade, a FUNPRESP não é obrigatório para ninguém, tá, gente? Mesmo quem entrou depois de 2013, não é obrigatório. A FUNPRESP, é uma previdência complementar. Você vai entrar se você enxergar que tem a necessidade de complementar a tua renda. Tá? Mas é importante que tu saibas que mesmo quem entrou em 2010, hoje já não tem o valor de aposentadoria, pensão por morte e invalidez diminuiu com a reforma da Previdência. Então é importante estar com os pés no chão e saber exatamente o que vai receber lá na frente. Para então saber se precisa ou não de uma previdência complementar ou da FUNPRESP, que é o caso aqui. Antes só da Tainá continuar, né, pessoal, eu queria fazer um comentário nessa questão do obrigatório, né, talvez a gente tenha usado a palavra, a expressão errada, não tenho certeza,
mas a adesão ao FUNPRESP não é de forma alguma obrigatória, né? Ela é automática. Então, Exato. o que eu quero dizer com isso, né? Aqueles que entraram após 2013, se não declararam formalmente que não têm interesse de aderir, acabaram aderindo, certo? Ou seja, automaticamente eles aderiram porque não disseram que não queriam fazer isso, certo? Mas ninguém é obrigado, na verdade, ele poderia ter dito que não queria aderir e não faria sua contribuição ao FUNPRESP, né? Quem entrou antes de 2013 não tinha essa opção, né? Tá? Mas hoje tem, né, para esse caso queira aderir, né? Tá? Mas não é obrigatório, né? É opcional. Exatamente. A Ana Paula perguntou aqui se começar a receber o IQ e recebe um pouco mais de 6 mil, será descontado para a FUNPRESP sem minha autorização? Na verdade, a FUNPRESP, quando você entra após 2013, ela é automática, como o Charles falou. Então, se você não colocou para sair, né, solicitou a desistência da FUNPRESP, sim, será descontado. Tá? Caso o salário de participação, somando-se com o seu IQ, fique maior que o teto. Tá? Mas tem que verificar se é um pouquinho só acima de 6 mil, tem que verificar certinho se está enquadrado ou não. Tem que ver quais remunerações ali que estão contando para a FUNPRESP. A remuneração que conta para a FUNPRESP são as remunerações que contam para o RPPS. Então, aí é a mesma base de cálculo é utilizada. Informações de alíquota e regime de tributação podem ser encontradas. Sim, ele está afirmando e realmente, tá? Se tu já és participante da FUNPRESP, entrando na tua sala do participante, tu consegue verificar qual é a sua alíquota e qual o regime que se encontra, tá? Lá, ali na sala do participante é bem didático e tem todas essas informações também. Inclusive, as tuas contribuições, a tua e a do patrocinador, então tudo isso tem no seu extrato lá. E isso é garantido pela lei, né? Essa transparência. Aqui o normal é regressivo ser mais benéfico para o servidor, já que o normal é o servidor ficou por mais de 10 anos na ativa. Porque o progressivo é o que fica quando o servidor não opta. Sacanagem, não, isso acaba não beneficiando a FUNPRESP, isso acaba beneficiando a FUNPRESP e não o servidor. Na verdade, a FUNPRESP ela não ganha, tá, com isso. Isso aqui é questão de tributação e a FUNPRESP não tem nada a ver com tributação, ela não ganha nada relacionado a imposto. Outra questão é que essa regra não é da FUNPRESP específico, são de fundos de pensão, tá? Isso é uma lei que existe, que toda vez que não optar em até 30 dias pelo regime de tributação, ele fica automático no progressivo. Só que existem outros fundos de pensão, por exemplo, que no caso lá específico, o servidor, por exemplo, que não seja um servidor e não fique mais de 10 anos, para ele talvez pode ser que seja melhor a progressiva. Então, no caso da FUNPRESP, na maioria dos casos, a regressiva é a melhor, sim. Mas em outros casos, não. E como é uma lei geral, isso não é uma coisa que foi a FUNPRESP que implementou. Tá? É uma questão de fundos de pensão. Só complementando a Tainá, né, essa briga não é com a FUNPRESP, é com o leão, né, é com a Receita. Esse dinheiro que é retirado, digamos assim, do servidor, na verdade, ele vai para a Receita Federal, né? Então, se a gente, entre aspas, optou errado, né, entre os regimes de tributação regressivo ou progressivo, esse desfalque no nosso orçamento ele vai diretamente para os cofres da União, né? Ele não vai nem para a FUNPRESP ou para qualquer outro fundo que a gente tenha optado, né? A Ana Paula ali, acho que a gente já respondeu, né? A Cássia perguntou, eu entrei em 2014, como é calculado o valor a ser recebido na aposentadoria e como a FUNPRESP compõe esse valor, né? Eu acho que a Tainá já mais ou menos respondeu, né? Mas esse valor é o valor que é descontado todo mês, né? Tem a incidência do rendimento, né? Que eles conseguem obter mensalmente. E com aquele valor que você juntou lá no dia que tu chegou na aposentadoria, eles fazem um cálculo atuarial para definir o quanto que tu vai conseguir receber por mês, né? Então, eles têm um simulador, né? Vocês podem entrar em contato com a FUNPRESP, eles têm um simulador para fazer essa estimativa.
mas a realidade mesmo de quanto a gente vai receber, a gente não tem como definir antecipadamente, porque depende do quanto que o fundo, né, esse fundo rendeu, né? Então você tem que entender que um fundo de previdência ele funciona como qualquer outro fundo, né? Ele pega esse nosso dinheiro e faz investimentos e tem um retorno desses investimentos. Esse retorno pode ser de 5, 10, 15%, 0,5%, depende da situação, né? Aonde eles resolveram fazer esse investimento, né? Exatamente. Tu estavas na... Agora tem a pergunta da Adriana ali, né? Ela quer saber se a gente pode fazer a portabilidade de consignados de outro banco para a FUNPRESP, né? Considerando que a FUNPRESP também oferece empréstimos consignados. Né? Ah, sim. Não. Transferência, não. Porque, na verdade, o consignado da FUNPRESP, tu vai pegar de acordo com o teu saldo. Tá? Se tu tens ali um saldo, e tem que ter pelo menos 7 mil de saldo. Então, se tu tens, por exemplo, um saldo de 10 mil, tu pode pegar desse valor. Você está emprestando o teu dinheiro para ti mesmo. Até porque, como eu disse anteriormente, as contas da FUNPRESP são individualizadas, são vinculadas ao CPF. Então, até para garantir, né, a saúde financeira, esse valor só pode sair do teu fundo. Então, não tem como fazer portabilidade de empréstimos, de consignados. Isso não tem como, realmente. Deixa eu dar uma dica aqui de educador financeiro, né, pessoal? Assim, ó, é o seguinte, eu tenho um empréstimo consignado com um banco qualquer, certo? Se eu tenho ainda saldo para conseguir consignado, eu posso entrar no aplicativo do CIGEP, fazer uma simulação ali de empréstimos consignados, né? Ali vai aparecer a FUNPRESP, vai aparecer outras operadoras de crédito, e eventualmente eu posso tirar um outro crédito consignado para pagar esse que eu tenho agora, que tem um juro mais elevado, né? Então, por exemplo, eu tirei um crédito consignado no banco X lá, que está me cobrando um juro de, sei lá, 2, 3% ao mês. Eu posso retirar um crédito consignado com a FUNPRESP, que está aquele que eu tinha lá no outro banco, né? E agora a FUNPRESP me oferece um juro menor, sei lá, 1,5, 2, não sei quanto é que eles estão cobrando. Mas é só um exemplo, né? Uma dica do que a gente pode fazer, que é trocar uma dívida por outra, né? Tá? Isso não dá para fazer automático, que seria a portabilidade, né? Mas eu posso fazer isso de forma semi-automática, que é eu conseguir outro empréstimo e quitar aquele que eu já tenho, né? Peraí. Eu me perdi aqui novamente nas perguntas. Em qual? Você estava na Maria Alejandra Liando. Maria Alejandra. Eu não vou completar os 25 anos de contribuição, então nunca vou receber a aposentadoria, não vou conseguir retirar o contribuir. Na verdade, não vai fazer os 25 anos de contribuição, mas tem a questão da idade, dos 62 anos. Então, a única coisa que vai acontecer aqui é que vai ter que... o valor da tua aposentadoria será menor. Porque a aposentadoria, a partir de 20 anos de contribuição, ela cresce 2% ao ano. Isso é regra da União, tá, gente? Não estou falando de FUNPRESP, estou falando de União. Então, nesse caso aqui, a tua aposentadoria seria menor se tu não tivesse os 25 anos. Aí, quando chegasse nos 25 anos, ia aumentando progressivamente 2% a cada ano. Também é uma continha que a gente faz nas consultorias individuais. Eu vi aqui que eu recebi algumas mensagens, pode ser que eu não responda todas agora, mas todos eu vou responder. Podem ficar tranquilos, tá? E a gente vai ver cada caso a caso, qual é a necessidade, o que precisa, e se eu não souber de alguma informação, eu vou atrás e trago para vocês também. Só complementando a Tainá, né, com relação à pergunta da Maria Alejandra, né? Pessoal, a FUNPRESP é equivalente, né, em algum sentido, àquela poupança que a gente faz no banco, né? Então, assim, no momento que eu sair do serviço público, seja por aposentadoria, por exoneração, etc., aquele dinheiro é meu, né? Ela apresentou ali alguns critérios, né, do quanto que a gente pode, entre aspas, sacar esse dinheiro, mas todo o dinheiro que eu contribuí, uma parte daquele dinheiro que o governo contribuiu, eu posso sacar. Então, mesmo que eu me aposente, né, sem ter contribuído 30 ou 35 anos que a Previdência prevê hoje, né, alguma coisa ficou, né, guardada lá, tá, como ela falou, está vinculado ao meu CPF, então a hora que eu sair por aposentadoria, esse dinheiro vai estar disponível para mim, certo? É como se eu tivesse colocado na conta poupança. Né? Exato, e se você vem a faltar, por exemplo, antes da aposentadoria, passa para os teus dependentes financeiros, para os teus beneficiários. Esse valor não é perdido e não fica para a FUNPRESP nunca, tá?
Eu não vou completar junto 5 anos. Tá, esse. É possível trocar de progressivo para regressivo? Tá, essa troca é dentro dos 30 dias a partir do momento que você entra na FUNPRESP, né? Tem que ver quando que você começou a ter esse desconto. Comecei a ter o desconto após o recebimento de quê? De forma automática. Provavelmente tu não entraste agora, então essa troca, na verdade, não é quando tem o primeiro desconto, assim quando tu ingressa. Então, provavelmente não pode mais trocar, mas a gente pode confirmar também essa informação. A FUNPRESP, ela tem um 0800 que eu vou disponibilizar para vocês também, que esse tipo de informação, assim, eles conseguem verificar na hora lá para ti, a tua data de ingresso exato. Então, talvez seja até um pouco mais efetivo. Mas se não quiser também, pode me mandar o WhatsApp que eu verifico e trago a informação. Como visualizo na folha de pagamento meu regime? Tá, isso você não consegue visualizar na tua folha de pagamento, e sim na sala do participante. Tem que entrar no site da FUNPRESP, lá no canto direito tem a sala do participante, vai colocar os teus dados, e ali na sala consegue verificar se está no regressivo ou no progressivo, tá? Isso na tua folha de pagamento não aparece. No contra-cheque, né? Quem garante a garantia, como garantir que um fundo nunca terá problema. Aqui, na verdade, o que a gente precisa fazer é acompanhar, tá? É um investimento teu, desculpa, e tu tens a opção de diversificar os investimentos. Então, daqui a pouco, tu pode colocar em renda fixa e ir acompanhando como está aquela rentabilidade. O teu extrato sempre vai ter ali o valor que tu tens acumulado e quanto que tu ganhou naquele mês. Não sei se alguém tentou falar e aí deu alguma interferência. Mas só fazendo papel para não ficar só a fala da FUNPRESP, né, colega? Assim, ó, todo fundo, tá, de investimento, seja a FUNPRESP, seja qualquer outro de um banco privado ou público, né, tem o risco do fundo quebrar, certo? Eles fazem investimento, eventualmente esse investimento é feito de forma equivocada e o fundo quebra, né? Quem tem um pouco mais de idade vai saber que o fundo da Varig quebrou, o fundo dos Correios quebrou, né? São situações que ocorrem normalmente por ingerência do fundo, e é por isso que a Tainá fala que a gente tem que acompanhar, né? Então, se o FUNPRESP, ele dá essa opção que os participantes façam esse acompanhamento, né? Mas não se pode colocar todos os ovos numa mesma cesta, né? Então, Exato. A gente sempre indica isso, a diversificação. Desculpa te interromper, Charles, mas a gente sempre indica a diversificação dos teus investimentos, e uma questão também que é muito confundido é que todos esses fundos que quebraram, eles tinham um benefício definido lá na frente. Isso não existe mais, tá? Isso, a não ser alguns que ainda existem, que sejam antigos, mas novos fundos não podem fazer isso. Tá? E dentro de todos os fundos que existem, tá, no Brasil e que existiram no Brasil, os que vieram a quebrar foram em torno de 5 fundos. Então, ainda assim, a maior parte se mantém, a grande maior parte, na verdade, se mantém, porque é um benefício, uma contribuição definida, e não um benefício definido. Eles faziam uma garantia absurda lá na frente para que as pessoas entrassem. A gente não pode iludir dessa forma. Assim como a contrapartida dessas empresas, enfim, muitas das vezes eram, para cada R$1, colocavam 2, colocavam 3. Sem a gente saber como vai estar o mercado financeiro daqui a um tempo, não tem como. Então, isso foi uma coisa também que muito ajudou para a falência desses fundos. Uhum. Bom, tem alguns comentários. Porque eu tinha me perdido de novo nos comentários, gente. Então, paciência comigo, por favor. Eu tô grávida, então isso tudo interfere na minha cabeça. A pergunta da Gabriela é geral, né? Por que o progressivo é selecionado automaticamente, né? Porque tem uma legislação que define isso, né? Foge a... Isso é uma regra da FUNPRESP, tá? Isso é uma regra
É uma lei realmente que existe e que é implementado. Caso não venha a ser alterado, porque o progressivo, na verdade, ele te traz mais flexibilidade a curto prazo. Então, para muitas pessoas, ele é melhor. Então, no caso da Funpresp, pode ser que não seja, mas a gente não pode mudar o nosso fundo. A gente tem que respeitar as normas, na verdade, dos fundos de pensão. Né? Enquanto a Tainá lê, né, eu vou complementando, né, essa regra ela vale tanto para os fundos públicos quanto os privados, né? Então, acontece frequentemente de eu abrir um fundo de previdência complementar num banco privado, por exemplo, e não ficar 10 anos, ficar 2, 3, 5 anos. E aí, nesse caso, né, é mais benéfico para mim que o regime escolhido fosse o progressivo, né? Então, como essa legislação ela é geral, né, para todos os fundos, provavelmente o legislador, a pessoa que pensou essa lei, pensou nesse sentido, né? Pensando mais nos privados do que nos públicos, onde em geral o pessoal fica muito mais do que 10 anos. Né? Exato. E no próprio site da Funpresp, a nossa indicação é pelo regressivo. Então é uma coisa que não é que a gente não quer esconder isso e pra gente, na verdade, não faz diferença nenhuma, porque é questão da receita, realmente. Mas a informação está lá, que o melhor é o progressivo, para o nosso caso, que é a longo prazo. Mas para vários casos, o melhor é o progressivo. Então tem que ver cada caso mesmo. Como tem gente que entra na Funpresp e já está pensando em um outro concurso, uma outra esfera daqui a pouco, e pode ser que saia daqui a pouco tempo e queira resgatar aquele valor. Então, para essa pessoa, seria melhor o progressivo, por exemplo. Ou então, para quem tem muito pouco tempo, que falta muito pouco tempo para se aposentar, também seria melhor o progressivo. Então, tem que ver cada caso. Pessoal, eu tenho um evento daqui um pouquinho, também vou ter que sair, tá? Só tentando responder um pouquinho mais rápido as perguntas que já estão ali, são poucas, tá? O Jackson perguntou, né? Onde é que eu consigo informações sobre a rentabilidade anual da Funpresp? Na página da Funpresp, né? Bem tranquilo achar ali, tá bem na página inicial, né? A pergunta do Carlos André, né? Vou receber mais do que o valor acumulado ou estou limitado a esse valor? Como eu falei, é semelhante a uma poupança, né? O dinheiro que eu tenho lá é o dinheiro que está disponível para mim. Eu não tenho como receber mais do que isso. Não sei se exatamente era essa a pergunta dele, né? Na verdade aqui você vai ver o valor que chegou lá na frente, tá? Aí chegou na hora de se aposentar, viu tudo que tu colocou, tudo que o teu órgão colocou para ti e tudo que aquele valor rentabilizou. Tá? A partir daquele valor é feito o cálculo de acordo com a tua expectativa de vida para ver quando que tu vai receber. Quanto que tu vai receber mensal, né? Sendo que tirou um mês ali a tua aposentadoria, tem todo o saldo. Todo esse saldo, ele continua rentabilizando. Então, pode ser sim que você receba um pouco mais em alguma parcela, tá? Mas ele vai ser sempre em relação ao valor que tu acumulou até aquele momento. Vai depender de como ficará a rentabilidade dali para frente. Vou receber mais. Então, qual o tempo de contribuição para se aposentar receber na Funpresp? A aposentadoria da Funpresp está vinculada à tua aposentadoria da União. Tá? Então, quanto mais tempo você tiver para acumular, melhor. Porque aí tu não precisa entrar com um valor tão alto. Tá? Agora, quando você tem muito pouco tempo, você tem que entrar com um valor mais alto para que tenhas uma aposentadoria melhor, né? Que ajude mais. Tá, na página tem espaço beneficiário, valores econômicos. Obrigada. Não de dúvidas também. Ótimo. Eu vou colocar aqui novamente o meu contato, mas importante que serão enviados também, né? Conforme o Charles está falando aqui. Isso. E, gente, obrigada, muito obrigada, viu, Charles? Obrigada novamente, obrigada pela atenção de todos que ficaram até aqui, pelos que passaram. Enfim, eu ficarei realmente à disposição, tá? E qualquer dúvida, se eu não souber a informação no momento, eu vou atrás e a gente vai esclarecendo na medida do possível, tá certo? E é importante que nesse momento também a gente veja como está a questão de morte e invalidez. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que falar sobre e é importante, e a Funpresp está se preocupando muito com isso. Por enquanto, não tem carência para casos de Covid, mas isso está para mudar. Então tá, eu agradeço, tá, pessoal, a participação da Tainá. Eu peço desculpa a todos que querem ficar mais algum tempo aí, mas infelizmente eu tenho outro evento e como eu estou responsável pela sala, ela vai acabar sendo fechada, tá? Então, assim, o vídeo dessa transmissão desde as 16 horas até agora, 17h30, ele está sendo gravado. Isso vai ser o link, né? Vai ser enviado por e-mail para todos os servidores da Unipampa, tá? Inclusive aqueles que não estão participando, que não puderam participar.
E nesse e-mail que eu vou mandar o link, eu vou mandar o contato da Tainá, né? Logicamente vocês conseguem também ter contatos de outros representantes pela página da FUNPRESP, tá? E se a gente puder responder também alguma dúvida via projeto, a gente tenta fazer isso, né? Certo? Então eu agradeço mais uma vez a presença da Tainá e a presença dos demais colegas. Acho que a gente respondeu todas as perguntas, tá? Mas qualquer outra dúvida também está à disposição. Muito obrigado a presença de todos aí. Obrigada, gente. Fico à disposição. Tchau, tchau.